Olá a todos, pessoal, e sejam bem-vindos. Ora, neste vídeo vou abordar um tema que tanto é útil para os candidatos a condutor como igualmente para o pessoal que já tem carta de condução e que por um motivo ou outro ou nunca lhes foi explicado ou então mesmo que lhes tenha sido explicado nunca entenderam a lógica, que é a colocação dos pés nos pedais. Qual é a melhor forma ou a maneira mais correta de nós posicionarmos os nossos pés para melhor utilizar os pedais do automóvel? Isto parece um bocado intuitivo, porque usar os pedais, isso qualquer um consegue dominar isso, na boa, isso não tem nada que saber. Pode não ter nada que saber para muita gente, mas para outros isso ainda pode fazer confusão, porque lá está, estão demasiado preocupados em ver ou em perceber como é que os pedais efetivamente devem ser utilizados, qual é que é realmente a melhor posição ou colocação que os pés devem ter, e isso pode confundir muitas cabeças, ou pode levar a que os pés sejam colocados de uma maneira menos boa, que não corresponda a uma posição ideal. Para que se pratique uma condução o mais defensiva possível, é necessário que a postura de condução seja a mais harmoniosa possível. Os pés, tal como as mãos no volante, de que irei falar num vídeo proximamente, assumem aqui grande importância, porque uma colocação dos pés errada pode levar a acidentes. Porquê? Porque uns pés mal colocados, o condutor, numa situação mais repentina, mais drástica, num susto, numa emergência, precisa de reagir prontamente e das duas uma, ou não reage, ou mesmo que reaja, não o faz da melhor maneira, vai daí o potencial de acidente é enorme. É muito provável que se sofra um acidente devido a uma má colocação dos pés e com consequências graves, porque é necessário uma travagem mais incisiva e um pé mal colocado ou não trava ou trava mal. O que pretendemos é que os pés sejam colocados corretamente de uma maneira intuitiva. Para quê? Para que o condutor, sem sequer ter a necessidade de olhar lá para baixo, consiga perceber intuitivamente onde é que cada pé está colocado e o que é que exatamente cada pé está a fazer. Ok? É para isso que vai servir este vídeo e é isso que vou explicar desde já em seguida. Ora bem, temos aqui ilustrados os 3 pedais que um automóvel de caixa manual tem. Se fosse um automático seriam só 2 pedais. Neste caso, por haver 3, obviamente trata-se de um veículo de caixa manual, sendo que do lado direito temos o pedal do acelerador, ao centro temos o pedal do travão e do lado esquerdo temos o pedal da embreagem. Esta plataforma maior aqui constitui-se como um descanso para o pé esquerdo quando o pedal da embreagem não está em utilização, para que o pé consiga descansar aqui, relaxadamente, e não em cima do pedal. Num veículo de caixa automática, o pedal da embreagem não existe, havendo somente o acelerador e o travão. São só estes 2 pedais que existem num carro automático. Num carro manual temos estes 3. Ora bem, isto, 3 pedais para 2 pés, pode criar aqui um problema, porque muita gente olha para isto, começa já a surgir macaquinhos na cabeça. Então, como é que isto se vai processar aqui? 3 pedais para 2 pés significa que um dos pés vai utilizar 2 pedais. Obviamente não ao mesmo tempo, será um de cada vez, mas importa descobrir qual é que é o pé que vai fazer 2 trabalhos. E esse pé é o direito. Ora está a acelerar, ora está a travar. Alternadamente, um de cada vez. Aqui a questão vai prender-se com como é que o pé será colocado, para conseguir utilizar os pedais intuitivamente e sem ter a necessidade de olhar lá para baixo para perceber o que é que estou a fazer. Ora bem, havendo 2 pedais, o mais crítico é o pedal do travão, porque é aquele que o condutor instintivamente vai pisar a fundo numa situação de emergência. Ok? Então tem de ser aquele que o pé consiga ir buscar de imediato numa situação mais drástica. Então será sobre esse pedal que o pé direito irá alinhar desta maneira, colocando os dedos do pé direito sobre ele e poisando o calcanhar no chão. Para passar ao acelerador, ao contrário do que muita gente faz, não vamos mexer o pé todo, nem vamos mexer a perna toda. Porque eu já vi muita gente a fazer mesmo isto. A mexer a perna toda. A contrair estes músculos todos. A colocar a perna sob tensão. E é o seguinte. O movimento do pé
é muito demorado. Além disso, a pernoca vai se cansar muito rapidamente. E não é isso que um condutor defensivo quer. O condutor defensivo quer ações rápidas, mas que não prejudiquem o seu conforto nem a sua segurança. Então, vai daí, torna-se necessário estabelecer o seguinte, em que o pé direito, colocando os dedos sobre o travão e poisando o calcanhar no chão a partir daí, quando for necessário passar para o acelerador, simplesmente torce até os dedos encontrarem o acelerador, pisando-o, o que for necessário. Quando for preciso travar, endireita-se o pé, procura-se o travão e carrega-se. Simples. Não é preciso complicar. E isto, um movimento de rotação do pé sobre o calcanhar, tendo o calcanhar em linha com o pedal do travão, porque é o pedal que está mais ao meio, garante uma utilização rápida, eficaz, segura e intuitiva. É isto que se pretende com o pé direito. E esta dica é comum tanto para os carros manuais como para os carros automáticos. Agora, o problema maior vai surgir no pé esquerdo. E aqui é que surgem as diferenças. Porque um carro automático, pedal da esquerda não tem. Okay? Pode ter mecanismo de embreagem, mas pedal que a acione não tem. Então, num carro automático, basicamente, o pé esquerdo está quase que permanentemente a descansar. Num carro manual isso já não acontece, porque o pé esquerdo tem de entrar em cena, para utilizar aqui o pedalzinho da embreagem. Ao contrário do pé direito, o pé esquerdo poderá eventualmente levantar o calcanhar do chão quando for necessário. A questão é precisamente descobrir quando é que isso é necessário. Ora bom, o pedal da embreagem, dos três que aqui estão, é aquele que descreve o percurso ou o trajeto mais longo. É o pedal que desanda mais. Sendo inclusivamente o único que obrigatoriamente e de cada vez que se utiliza deve ser carregado até ao fundo. Até tocar o chão do veículo. Ok? Até encostar ao tapete. E porquê? Porque só assim se garante que é possível proceder à troca de mudanças, desfazendo a ligação que existe entre o motor e a caixa de velocidades, consequentemente, para as rodas também. Deixando o pedal a meio, essa ligação não se desfaz por completo e então torna-se impossível a utilização da caixa de velocidades. Ora bem, sendo o pedal que descreve o percurso mais longo, então poderemos também colocar o calcanhar no chão quando o utilizamos. Vamos fazer a experiência. Ora bom, agora vou colocar aqui os dedos do meu pé esquerdo sobre o pedal da embreagem um bocadinho de forma errada, para que se consiga também perceber a base do pedal em utilização. Não vou tapar assim para já o pedal todo, para que consigam entender esta minha explicação. Ora bom, deve o pé ser colocado desta maneira, apertando somente com a parte dos dedos, não é com o meio do pé. Tal como também já vi muita gente fazer. Não é assim que se faz. Porque, ao fazer isto, não se consegue que o pedal vá ao fundo, porque aqui os dedos já estão a tocar o que existe aqui por trás do volante, não me permitindo levar o pedal até ao fundo. Já para não dizer que o pé colocado desta maneira, o calcanhar também bate aqui no fundo do tapete e também não me deixa levar o pedal ao fundo. Ou seja, isto é do mais incómodo e inseguro que existe. Então, para garantir que isto não acontece, devemos então carregar o pedal somente com a zona dos dedos. O pisar até ao fundo é fácil. O problema é quando é necessário levantar este pedalzinho. Podemos então novamente perguntar-nos: calcanhar no chão, sim ou não? Com o calcanhar no chão, e se conseguirem acompanhar ali o metálico do pedal, ao levantar o pé, o pedal escorrega um bocadinho mais para baixo dos dedos. Até aqui ainda nada de grande problemático. O problema surge quando eu preciso de pisar o pedal outra vez. Quando estou no para-arranca, a fazer uma manobra ou outra coisa qualquer. Ok, então vamos lá apertar o pedal. Mas eu aqui já não o estou a carregar com os dedos. O diabo. Então, significa isto que, mantendo o calcanhar no chão e ao trazer o pedal até meio novamente, o pedal já está a meio do meu pé. Ele começou nos dedos e neste momento já vai aqui. Epá. Bem, vamos lá pisá-lo ao fundo novamente. Opa!
Pá, consegui levá-lo até ao fundo, mas a muito custo. Eu já tenho o pé muito mal colocado. Ou seja, neste momento, eu tenho o pedal para aí aqui e a zona dos dedos do pé já estão a bater aqui na parte superior do veículo, por trás do volante, aqui na sua estrutura, nos componentes que estão montados aqui por trás. Epá, seja o que Deus quiser. Vamos lá levantar o pedal outra vez. Opa, isto, já tenho o pé todo torcido. Isto já não dá mais. Ok, então daqui chegamos à conclusão que levantar o pedal com o calcanhar no chão não funciona. Mas atenção, não funciona se o trouxermos desde o fundo. Está bem? Vou explicar ao pormenor. Apertando o pedal outra vez até ao fundo, poderei, enquanto o tenho pisado, poisar o calcanhar. Quando for necessário levantar, então procedo também ao levantamento do calcanhar do tapete e venho trazendo o pedal até ao seu meio para fazer ponto de embreagem e aqui, somente quando o pedal chega a meio, é que eventualmente, para melhor o controlar, poderei apoiar o calcanhar no chão, para que depois consiga concentrar o pisa e a levia somente nos dedos. Quem quiser fazer isto, dos sucessivos levantamentos e apertuchos, perdoem-me a expressão, com o calcanhar levantado, se assim já tiver destreza para isso, tudo bem. Quem achar melhor, ou para quem for melhor, para quem tiver melhor precisão de comando, poisar o calcanhar no chão com o pedal a meio, tudo bem na mesma. O que interessa é que, dividindo o trajeto da embreagem em duas metades, quando vem de baixo a meio, calcanhar no ar. De meio a cima, então aqui sim, poderemos eventualmente poisar o calcanhar e deixando de vir o pedal até ao cimo. Porquê? Porque ele agora atingiu a sua parte superior, já não vai mais acima, e se for necessário carregá-lo de novo, eu já lá tenho os dedos apontados e é só pisar. Está bem? E de novo, repete-se o processo. Calcanhar no ar, traz o pedal até meio e para quem preferir, pois ao calcanhar e controla melhor o pedal da embreagem utilizando somente os dedos. O poisar ao calcanhar nesta situação pode ajudar muita gente na medida em que retira pressão aos dedos, aumentando-lhes a sensibilidade na utilização do pedal, neste sucessivo acima e abaixo. Para quem, lá está, prefere fazer com o calcanhar levantado, mais uma vez, e se não o comprometer, tudo bem, na boa, sem qualquer problema. Quem preferir poisar o calcanhar no meio do pedal e não no fundo, tranquilo. O que interessa é que se consiga uma boa e precisa utilização deste pedal de embreagem, por tão importante ser o seu domínio na execução de manobras ou de qualquer andamento mínimo de precisão. Ok? Quando não é necessário utilizar a embreagem, então o pezinho sai e descansa no apoio. Muita gente teima em descansar o pé no pedal e isto é errado, porque, se repararem, conforme eu pôs o pé, o pedal descai um bocadinho. E isso é o suficiente para desfazer uma pequena percentagem da ligação que existe entre a embreagem e o motor e ela, ao longo prazo, começa a patinar e estraga-se muito mais cedo. Ou seja, por piada, em vez da embreagem durar 200 mil km, com sorte dura 40 mil. Para aí um quinto ou um sexto do tempo de vida útil. Por causa disto. Porque como ela a longo prazo começa a patinar, sobreaquece e é precisamente o calor um dos fatores que a faz desgastar mais. Dá-lo totalmente liberto. Então ela aqui sim está completamente coladinha ao motor, não havendo patinantes, logo não havendo sobreaquecimentos, logo não havendo desgastes acentuados. Para além daquele desgaste para o qual ela foi projetada e fabricada. Está bem, pessoal? Portanto, é esta a melhor maneira de se utilizar os pedais. E agora, com os dois pés em conjunto, novamente recapitulando, dedos do pé direito no travão, dedos do pé esquerdo na embreagem, e agora cobrindo-o na totalidade, torce o pé direito para acelerar, endireita para travar, empurra o pedal da embreagem com os dedos, levanta até meio com o calcanhar levantado, poisa, a partir daqui faz o ponto de embreagem, até o deixar vir saindo, para depois descansar. Há muita gente que descansa
o pé esquerdo com o calcanhar assim como eu tenho o meu em linha com o pedal da embreagem, isto não é errado. Está bem? Até porque muitas vezes pode ser útil numa situação de emergência em que, em andamento, tudo bem, estou a acelerar, é necessário fazer uma travagem de emergência. E uma travagem de emergência pressupõe carregar-se o travão e a embreagem ao mesmo tempo a fundo os dois. Ou seja, nestes casos, é mais fácil o condutor saber que, para os dois pés, basta endireitar e carregar. Ou seja, isto. Os pés vão lá dar, que é uma coisa doida. Vão lá dar ao sítio certo, que é uma beleza. É por isto que uma correta colocação dos pés assume muita importância e é bastante relevante, e por isso é que nós, muitas vezes, instrutores, entre aspas, chateamos os alunos para que coloquem os pés da melhor maneira. Porque há muita gente que, no que diga respeito ao alinhamento do pé direito, em vez de o fazer no travão, faz no acelerador. E depois, para travar, torce os dedos para dentro. Epá, isto também é altamente incómodo, porque os nossos pés foram feitos para trabalhar ligeiramente apontados para fora e não para dentro. Porque é assim, neste momento o meu tornozelo está-me a provocar uma certa dor. Está-me a causar desconforto. Ou seja, desconforto leva a insegurança. Por isso é que o calcanhar não alinha com o acelerador, alinha com o travão e é muito mais fácil torcer o pé para fora do que para dentro. Está bem? O facto de não ser boa ideia mexer o pé todo, como falei há pouco ao início, prende-se com o facto de, como eu obviamente não estou a olhar lá para baixo, pode dar-se o caso de eu mexer o pé demais. E com o pé direito, em vez de ir ao travão, vou alcançar a embreagem. O mesmo com o pé esquerdo. Está bem? O que nós mexermos deverá ser uma coisa mínima, que é para não haver o risco de o mexermos demasiado para o lado e sai uma travagem com o pé esquerdo. E como normalmente o pé esquerdo está habituado a ir ao fundo de uma vez, vai acontecer precisamente isso no travão. Vamos sofrer uma grande esticada. E não é isso que se pretende. Ok? Espero que este vídeo tenha sido suficientemente esclarecedor. Quaisquer dúvidas ou quaisquer pormenores que não tenham entendido, deixem nos comentários que eu oportunamente irei responder e esclarecer, e deixem também sugestões de vídeos que queiram que eu faça de futuro. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até à próxima.